Hoje vou começar aqui com duas declarações a respeito da questão das vacinas, principalmente a AstraZeneca, que está em falta em algumas capitais do Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, enfrentam a falta da AstraZeneca neste momento. Belo Horizonte, Palmas e Porto Velho também estão sem a vacina para aplicar a segunda dose. E aí, isso tem estado mais presente no noticiário relativo ao estado de São Paulo. Não por causa da falta da vacina, que afeta igualmente esses estados, é possível que hoje já esteja afetando outros também, porque houve um intervalo na entrega de vacinas pela Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, que é a fabricante nacional da vacina da AstraZeneca, com IFA importado ainda e a possibilidade de fabricação dessa vacina com IFA nacional até o final do ano, na torcida aqui. A questão é que houve um gap entre o que foi entregue e o que era necessário. São Paulo tem estado mais presente no noticiário, não por causa da falta da vacina em si, que afeta igualmente brasileiros de vários estados, mas porque há um tom de litígio entre o que diz o governador João Dória e outras autoridades estaduais e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Então, para a gente começar aqui a brincadeira, primeiro o ministro Marcelo Queiroga falando sobre São Paulo e depois o governador João Dória falando sobre o Ministério da Saúde. Há estados que já anunciaram que vão vacinar idosos acima de 60 anos. Então, fica difícil. Como é que nós conseguimos conduzir uma campanha de vacinação com essa espécie de torre de Babel vacinal? Diante de uma pandemia que já levou a vida de 586 mil brasileiros, o Ministério da Saúde não consegue sequer planejar a sua logística. O Ministério da Saúde deve sim 1 milhão de doses da vacina AstraZeneca a São Paulo. O problema de entrega da vacina AstraZeneca é em todo o país, não é só em São Paulo. Eu falo diariamente pelo WhatsApp com governadores de outros estados. Em nenhum estado brasileiro a regularização da AstraZeneca foi feita. A Fundação Oswaldo Cruz diz que a partir de hoje retoma as entregas da vacina AstraZeneca para os estados. Não foi clara ainda a respeito de quantidade ou de cronograma, então é bem possível que essa situação de falta da vacina AstraZeneca perdure por mais algum tempo. Esperamos que por pouco tempo, que na semana que vem isso já esteja normalizado, mas a solução não é imediata. Queria trabalhar aqui com alguns dados, porque quando a gente ouve declarações assim, tão díspares, tão uma ponta aqui, a outra ali, sobre algo que é objetivo, a vacina é concreta. A gente não está discutindo aqui ideologia, discutindo visão do mundo. A gente está discutindo o frasquinho de vacina, que não está chegando no braço de quem deveria chegar agora. Quando a gente ouve declarações tão contraditórias, de duas uma. Ou um lado não está sendo absolutamente fiel à verdade, ou o outro lado não está sendo absolutamente fiel à verdade, ou ambos, não é? Porque são duas versões muito diferentes. Então, começar aqui falando a respeito do que disse o ministro Marcelo Queiroga. Ele fala, olha, tem estados que não estão seguindo as normas do Plano Nacional de Imunizações, e aí a gente não vai dar conta. É verdade? É. Mas é isso que eu queria chamar a atenção do ouvinte aqui do Jornal Gente. Essa questão dos 60 anos ainda não tem repercussão prática na entrega das vacinas. Nenhuma. Por quê? Olha, só a gente fazer conta. O que foi colocado é que a terceira dose vai ser aplicada a partir de 6 meses da aplicação da segunda dose. Isso só se aplica neste momento a quem tomou a Coronavac, cujo prazo de aplicação entre a primeira e a segunda doses é de 28 dias, ou era no começo da vacinação. No caso da Pfizer e no caso da AstraZeneca, como esse prazo era de 3 meses, ainda não há ninguém nessa condição elegível para tomar a terceira dose. Se a gente considerar que do público 60 anos, vamos pegar a última idade, 69, a faixa etária 69 anos começou a ser vacinada em São Paulo em 26 de março. Ou seja, a segunda dose foi aplicada para essa população no dia 23 de abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. A população com 60 anos, a partir de 60, 69, ali a última ponta, poderá ser vacinada em São Paulo, se mantiver esse gap de 6 meses,
em 23 de outubro. Como a gente está em 14 de setembro, não é por causa dessa decisão do governo do estado que está faltando vacina em São Paulo. Não é. Isso é uma ficção. Ao mesmo tempo, porque o ministro falou em narrativas, né? E aí cada um tem a sua. E essa é a narrativa do ministro. Ela não corresponde com a realidade. Ao mesmo tempo, para que o governo do estado de São Paulo quis se antecipar ao Ministério da Saúde e anunciar essa faixa de 60 anos para vacinação, sendo que ela não se aplica para agora? Para quê? É para dizer que está na frente? O Ministério da Saúde tem a obrigação de fazer com que a distribuição e aplicação de vacinas no Brasil ocorra da forma mais célere e mais uniforme possível. E aí eu acho que há a grande questão hoje em relação à distribuição de vacinas no Brasil, que é a seguinte: há uma disparidade muito grande entre os estados na aplicação de doses de vacinas. E aqui, quando a gente olha os números, nós vemos que há praticamente 2 Brasis. Um que entrega com mais celeridade as vacinas à sua população e o outro que ainda capenga bastante. Quando a gente olha nos estados, a gente vê que aplicação, o mapa da população completamente vacinada. Mato Grosso do Sul tem 49% da população vacinada, completamente vacinada, quase metade. É um dado muito bom. São Paulo tem 45,6%, está pertinho do Mato Grosso do Sul. Roraima, 16,5%. Amapá, 18%. Acre, 25%. É isso aqui que o Ministério da Saúde tem que olhar também. Isso está acontecendo porque falta vacina ou porque esses estados não têm estrutura para fazer com que a vacina chegue ao braço da população? São dúvidas. Eu não sou aqui a dona da verdade, não tenho a menor intenção de falar este está certo, este está errado. Me parece que há falhas no discurso de ambos os lados, que confundem e fazem com que nós aqui, esperando a nossa segunda dose, fiquemos na dúvida. Ué, é o Ministério da Saúde que não está mandando? É São Paulo que está aplicando mais do que deveria? O que é que está acontecendo? O fato de faltar segunda dose em outros estados é um argumento a favor do estado de São Paulo. Mas esse posicionamento tão marcadamente político do estado de São Paulo não agrega em nada na luta para que a vacina chegue ao braço da população. Isto posto, a partir de hoje, a vacina da Pfizer sendo aplicada como segunda dose em São Paulo, enquanto essa situação toda não se resolve.